Meus alunos que estão aí, estarão aí, que não puderam estar aqui com o Rodolfo e com a Janaína, que ficaram muito tristes comigo, porque eu marquei numa segunda-feira, eles estão em aula, mas acabou de ser gravado, está sendo gravada, e depois vocês podem assistir com bastante tranquilidade, com tempo, tá certo? E se caso for, marcamos um dia um outro bate-papo para que vocês tirem dúvidas com esses profissionais incríveis de mercado. Então, nossa programação primeiro vai falar o professor Rodolfo sobre o tema, vai apresentar coisas interessantes, vai contar da startup dele, que é simplesmente um luxo. Depois a prof. Janaína, espetacular, uma mega executiva e que abre agenda para também lecionar no Labdata. Ai, que honra estar com esses dois monstros sagrados. E eu aqui, professora Alessandra, que sou diretora do Labdata, também sou professora na FEA e sou data lover, né? Eu sou apaixonada por analisar dados, mas não entendo muito assim da área deles, mas é uma área assim, professores, que muito me encanta e por este motivo estamos aqui. Então a palavra está com o senhor, professor Rodolfo, por gentileza. Muito bom, obrigado, professora Alessandra, pelo convite. E todos nós somos seus monstrinhos, né? A gente é inspirado e aprende muito contigo. E é por isso que a gente está aqui, né? Trabalhando na vanguarda do conhecimento, né? A gente fala que People Analytics é o futuro, mas já está rolando no presente. E acho que é um pouco do nosso papel como profissional difundir, né? Ajudar na difusão do conhecimento sobre esse assunto tão importante, tão interessante, para que outros colegas enxerguem, identifiquem as oportunidades que tem no mercado. Vocês enxergam a minha apresentação? Sim. Beleza. Então, eu preparei aqui um material super curto, assim, mas para dar uma contextualizada, né, no meu entendimento aí sobre a questão do People Analytics e trago duas aplicações práticas do contexto corporativo a partir dos dados que eu afiro por meio da minha startup, que é a Seven Waves, tá? Então, em linhas gerais, vou falar rapidinho, tá? Pelo menos 20 minutos, até para a gente ouvir com bastante profundidade a professora Janaína, a professora Alessandra, ter tempo para a gente interagir depois. Que mundo que a gente está, né? A gente está num mundo muito ágil. Eu que sou da área de gestão da inovação, né? Atuei como executivo durante alguns bons anos da minha vida nesse ramo do conhecimento. A gente sabe que o principal aspecto da inovação está na adoção, né? Porque senão é uma invenção, é uma coisa que a gente faz para ninguém usar. Eu peguei um post da Camila Farani. Camila Farani é uma investidora anjo, e ela fez um post uns anos atrás no Instagram, e eu achei ele demais, né? Que ele fala de quantos anos demorou para tais inovações atingirem 50 milhões de usuários, né? Então, a gente demorou 68 anos para 50 milhões de pessoas viajarem de avião, demorou 28 anos para 50 milhões de pessoas usarem cartão de crédito, né? E demorou 19 dias para 50 milhões de pessoas jogarem Pokémon GO, né? Como a gente tem aí fenômenos recentes, o spinner, que é aquele negocinho que fica rodando, e não sei, até hoje eu não sei para que serve, tem o TikTok, tem o Snapchat, enfim, tem várias inovações, hardware, software, game, uso, né? Tá tudo muito rápido atualmente, né? Lá no começo dos anos 2000 falava-se de globalização, a gente já nem fala mais disso, porque o mundo todo está na nossa mão a hora que a gente quiser, né? Indo mais no aspecto da literatura de gestão da inovação, né? O Schumpeter falava muito sobre as ondas da inovação, né? E olha que interessante, esse material é antigo, né? Mas ele já previa mais ou menos que em 2020 a gente ia ter um término de onda, da quinta onda, que veio lá de 1990 falando de redes digitais, software, novas mídias, né? Lembra? A fita cassete, o CD, o Blu-ray, o DVD, né? E olha hoje onde a gente está, né? Então, existem várias tecnologias que a gente já vem sentindo elas nos últimos anos e que agora começa-se uma nova onda. Eu acho que a gente está num momento super oportuno para falar de analytics, de big data, de people analytics. Então, é por isso que a gente está aqui, né? Estamos começando uma nova onda. Esse é um slide assim que não dá para entender, e não é essa a ideia, mas ele é um mapa de startups e empresas de renome globais que trabalham com Big Data e Analytics,
né? Separadas por áreas de conhecimento. Mas só para a gente ter uma noção no colorido, quanta coisa legal tem, quanta oportunidade interessante está na mesa, né? E por isso que é importante a gente se desenvolver. Eu agora entrei no doutorado com essa função, né? Fui estudar, fiz um curso de People Analytics na FIA em 2019, adorei, aprendi a manipular o R, consegui, enfim, aprender muitas coisas novas. E de lá para cá eu venho me estruturando e hoje entrei no doutorado em métodos quantitativos, apesar de ser sempre da gestão, né? De gestão da inovação, do RH e de várias outras áreas. Então, porque é uma oportunidade, é o futuro, né? A gente nunca é tarde para a gente aprender, né? E eu também estou aí na luta, aprendendo também a cada dia e me desenvolvendo nesse assunto para aproveitar essas oportunidades efervescentes, né? People Analytics, né? Claro, tem esse infográfico aqui que fala um pouco dos pilares do People Analytics, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa lá na FEA sobre qualidade de vida no trabalho, né? Trabalho aqui no pilar 7 com a professora Ana Cristina Limon de França, também sou professor na FIA no curso de QVT, mas tem muitas possibilidades de aplicação e variações disso, independente da indústria, do setor, segmento que se trabalhe, porque People Analytics é analytics de gente, né? Gente tem em todo lugar, que bom, né? E aí eu bato aqui no assunto da Seven Waves, né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou falando com vocês? A gente, quando passa o Réveillon na praia, o que a gente faz? Meia-noite, pula as 7 ondas, né? Porque a gente pula as 7 ondas, faz 7 pedidos. Então, do quê? Daquilo que a gente quer para a nossa vida, o nosso planejamento pessoal. Predominantemente, o brasileiro, o único contato que ele tem com planejamento de vida é no dia 31, se ele teve a felicidade de passar o Réveillon na praia, né? E depois ele não se planeja. Então, a gente resolveu criar uma tecnologia lá em 2017 para democratizar o planejamento pessoal. Então, nós temos um aplicativo totalmente gratuito, disponível em português, inglês e espanhol, para ajudar as pessoas a planejarem as suas vidas pessoal, profissional, amorosa, o que quer que seja. Tá? O nosso app está presente aí em mais de 4.500 cidades brasileiras, mais de 1.300 cidades e 123 países, né? O 24 é o Brasil, com mais de 400 mil pessoas usando ativamente o app. O que isso significa? O que tem a ver com o nosso tema? São 4 milhões de objetivos cadastrados. Pensa que um objetivo, vamos comprar carro, ou comprar um celular, como é que isso se desdobra? Tem um preço do celular, tem a data que a pessoa colocou esse objetivo, tem a data que ela pretende conquistar. Então, isso na nossa base atual, eu acho que isso gera 44 milhões de dados distintos sobre o que as pessoas querem para o futuro delas. Tá? E a gente, então, faz muitas análises sobre o futuro das pessoas, e é o que eu trago aqui alguns insights para vocês conhecerem e, enfim, a gente poder conversar a respeito. Então, se planejamento de vida, planejamento pessoal é um assunto importante para vocês querem conhecer, fiquem à vontade para baixar o app, é totalmente gratuito, não tem propaganda, então tá disponível nas stores. Porque a gente nasceu, até agora minha ambição acadêmica do doutorado, né, é estudar isso daqui na perspectiva da estatística, que é o problema que a gente resolve. O que a gente tenta resolver? A procrastinação das pessoas. Então, a gente já tem, né, a gente tem um projeto de pesquisa, alguns projetos de pesquisa científica apoiados pela FAPESP, mas a gente trabalha no âmbito do algoritmo da procrastinação. Tenta entender onde as pessoas têm dificuldade, a procrastinação, enquanto teoria, ela bate nos aspectos de planejamento e de motivação. Então, onde a pessoa tem mais tendência a procrastinar para que a gente ajude elas a conquistar o que elas desejam. Ou o que elas precisam também. Às vezes nem sempre é desejado, mas às vezes é necessário. Então, a gente usa os conceitos de inteligência artificial, consciência de dados, a partir dos aspectos de comportamento humano. Antigamente, né, a gente tinha alguns paradigmas na sociedade. Por exemplo, a vida adulta, a gente tem que trabalhar, arranjar alguém, noivar, comprar uma casa, casar, ter filhos. A vida era meio que um padrão para todo mundo, né? Hoje em dia, cada pessoa tem o seu caminho. O sucesso virou uma perspectiva muito mais individual do que era antigamente. E a gente nunca chega no topo, porque a gente sempre está se reinventando, buscando coisas novas. Então, é isso que a nossa tecnologia tenta, é ajudar as pessoas, por meio de técnicas, individualizar a perspectiva de sucesso.
Trago aqui alguns dados que eu acho que é o foco. Eu estou controlando o tempo, qualquer coisa, a professora me avisa, tá? Mas eu acho que eu já falei 10 minutinhos, mas, enfim, me dá um toque aí, qualquer coisa, tá bom? Tranquilo, tá muito bom. Estou gostando muito. Beleza. Eu trago aqui alguns dados, né? A gente faz alguns recortes, tá? Então, o que a gente está falando de People Analytics? É muito importante para o profissional desenvolver que é a perspectiva do People e do Analytics, né? Que nem a professora falou logo na introdução. Então, conhecer o que fazer com os dados para poder, de alguma forma, estruturá-los, rodar os modelos matemáticos ou demandar adequadamente para quem sabe, né? Porque não adianta você ter o que você quer, mas não saber demandar, porque às vezes quem conhece do Analytics não vai saber a aplicação que você deseja fazer. Então, é muito legal poder entrar, eu que não sou de área técnica, mas tenho buscado conhecimentos para poder demandar das pessoas que trabalham na minha empresa, para poder conversar com o RH das empresas com as quais eu atuo, né? Então, é muito importante a gente melhorar o nosso repertório, tá? Aqui eu trago um estudo que nós fizemos em algum momento agora de 2021, onde a gente olha a mudança de comportamento e de consumo do brasileiro após um ano de pandemia. Então, nós pegamos 12 mil usuários, né, representativos aí dentro do Brasil, né, distribuídos pelo Brasil. Esse grupo de usuários tem 44.206 objetivos. Nós fizemos uma análise sobre os desejos deles a partir daquilo que nós entendemos nos nossos sistemas de agrupamentos e leitura de linguagem natural, porque da forma que a pessoa escreve o objetivo dela dentro do aplicativo, a gente classifica automaticamente em grupos, né? De acordo com aquilo que a gente entende que é a categoria da vida compatível. A gente divide o aplicativo em 7 categorias, né? Então, objetivos relacionados a estudos, carreiras, bens e finanças, e bem-estar e espiritualidade, lazer, saúde e relacionamentos sociais, tá? Isto posto, olha aqui tem 3 colunas. O que significa? A gente pegou essas 12 mil pessoas e olhou o que elas queriam para 2020, na virada de 2019 para 2020. Ou seja, antes da gente conhecer esse bicho que é a pandemia, o confinamento social e tudo isso, né, que está acontecendo ainda hoje. Então, o que as pessoas queriam lá na virada de 2019 para 2020, até 31 de dezembro de 2020, tá? Então, quitar dívidas, viajar nas férias, aprender inglês. As cores é com relação às categorias, então desconsiderem que a gente não precisa gravar, tá? De cor. Lembrando que esse ranking tem do número 1 a 1850, quando a gente agrupa os textos os objetivos pelo léxico. Viajar nas férias, aprender inglês, guardar dinheiro, praticar atividade física, iniciar algum curso de especialização profissional, subir de cargo no trabalho, ter uma alimentação saudável, empreender e comprar celular, tá? Então era isso que as pessoas queriam. Passados 100 dias da pandemia, mais ou menos meados de junho, né? A pandemia, assim, ela bateu forte aqui. Primeiro contato com o confinamento social foi em meados de março. Então, mais ou menos em junho, julho, a gente olhou para esse mesmo grupo de usuários. O que mudou nas ambições dessas pessoas para 2020? Aí a gente mudou um pouco a lista, né? Olha lá. Guardar dinheiro, iniciar a especialização. Então, as pessoas foram aproveitando aquele momento estranho que ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Muitas reduções de carga de trabalho, interrupção de contrato de trabalho, desligamentos. Então, estava tudo muito confuso. Então, as pessoas foram estudar, né? Emagreceram, as pessoas já ficaram um tempo em casa, sem atividade física, então emagrecer subiu. Assistir série, né? Então, viajar das férias e todas as atividades de rua, né, de lazer, estavam inviabilizadas. Ir a shows, por exemplo. Assistir série subiu. Praticar atividade física, aprender inglês, comprar casa. Década passada, objetivo super antigo, nunca tinha aparecido nos 4 anos de vida da Seven Waves, comprar casa no top 10. E, de repente, ele subiu, né? O sonho do brasileiro já tinha deixado de ser comprar casa. E aí, de repente, voltou. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar mais em casa. Fazia tempo que a gente não se reunia para um jantar em família, para assistir uma televisão. Enfim, a casa virou centro de lazer, de estudos, de alimentação, né? Às vezes a gente só ia para casa para dormir, né? E de repente a gente ficou em casa o dia inteiro. Claro, muitas pessoas não, mas muita gente sim. E aí
esse objetivo voltou à tona. A gente começou a ficar incomodado com a casa que a gente morava, porque a gente viu que ela não servia para as novas demandas. Ter uma alimentação saudável, quitar dívidas, comprar móveis e eletrodomésticos. Né? As pessoas começaram a cozinhar em casa, porque gastavam muito, né? Pedir iFood todo dia é difícil, né? Às vezes não dá conta. Mas não tinha liquidificador, faltava, sei lá, um jogo de talher, faltava alguma coisa, faltava um sofá adequado, né? As pessoas começaram a comprar móveis e eletrodomésticos. E virou o ano, as pessoas já estavam mais ou menos habituadas com o confinamento social e com as indisponibilidades geradas pela pandemia. O que elas querem para dezembro de 2021? Comprar carro em primeiro lugar também, outro que fazia tempo, né? Então, aí a gente foi estudar, né? Então, possibilidades do porquê o carro. Primeiro, quem usa transporte público não quer aglomeração, então está buscando transporte individual novamente. Ou emprego e renda, né? Se eu estou desempregado, estou com dificuldade de me colocar no mercado, compro um carro de alguma forma para poder, eu alugo, enfim, vou atrás de um carro para poder ser motorista de aplicativo, fazer entregas, tem muitas possibilidades. Aprender inglês também sempre aparece na lista, voltou, comprar casa, viajar nas férias, as pessoas ainda estão com expectativa, voltou esse objetivo, né? Então elas acham que ainda em 2021 vai dar para viajar, vai rolar, quem sabe, né? Praticar atividade física continua sempre no mesmo lugar, quitar dívidas, curso de especialização, guardar dinheiro, ler mais e comprar celular, né? Conectados estamos, tudo está dependendo do telefone e do notebook, né? Para a gente estar aqui, a gente está aqui agora ou no telefone, ou no notebook, ou no iPad, num tablet. Então, importante estar conectado. Mas tem o querer, nem tudo que a gente quer a gente consegue. Então, o que as pessoas mais procrastinaram do ano passado e jogaram para este ano? Olha lá, emagrecer. Em média, 7 quilos foi o desejado não cumprido. Quitar dívidas. Entramos 2020 com mais ou menos 60% dos brasileiros com endividamento médio ou alto, né? Então, dados do Serasa. Então, não conseguiram se desendividar. Subir de cargo, né? Então, olha a expectativa dentro para o RH olhar. As pessoas estavam desejosas, organizando os seus planos de carreira. Mentira, porque quase ninguém tem, mas enfim, né? No sonho é que as pessoas se organizem em plano de carreira, mas pelo menos o desejo existia, né? Postergado. Viajar nas férias, comprar casa, guardar dinheiro, aprender inglês. Então, objetivos, emagrecer, aprender inglês e guardar dinheiro. O que significa isso? Hábito. Mudança de hábito, né? Ninguém acorda num dia, emagreci 1, no segundo dia, emagreci 2. Não, é hábito. Alimentação, atividade física, enfim, uma série de procedimentos que, em inglês, se estudar hoje, estudar amanhã, ouvir uma música, ler um livro, assistir uma série e as pessoas desistem no meio do caminho. É difícil ter motivação porque o resultado demora para vir. Então, é isso. Mas teve muita coisa conquistada, né? As pessoas estudaram bastante, conseguiram estudar online o ano passado bastante, comprar celular, muita gente comprou, praticar atividade física, de alguma forma ou outra, as pessoas conseguiram. Muitos canais no YouTube, muitos canais no Instagram disseminaram, né? Aplicativos também. Adotar pet, né? Janaína passou um gatinho agora há pouco aí na tela da Janaína, os meus estão aqui atrás deitados. Então, muitos de nós adotamos pets, né? Para deixar a solidão um pouco de lado, né? Então, já que a gente não interage com outras pessoas, vamos trazer o bichinho para dentro de casa, né? Tanto bichinho precisando. Fazer terapia, né? As pessoas sem relações sociais precisaram de ajuda, empreender ou fazer uma renda extra, né, com diminuição da renda e muito desemprego. Fazer tatuagem, o pessoal conseguiu fazer bastante tatuagem no ano passado, também nos surpreendeu. Parar de fumar, também surpreendente. Então, claro, a gente olhou para um grupo específico de pessoas, mas namorar, muita gente começou a namorar ou foi morar junto e ler mais. Muito legal, né? Finalizando aqui alguns insights, né? E como é que a gente aplica isso dentro de uma organização? Quando a gente aplica 7 Waves em empresas, né, pensa que a gente faz esse mesmo recorte naquele contexto organizacional, né, dividido por área, né? Então, quem trabalha em RH está acostumado com Great Place to Work. Agora, imagina ter a ambição das pessoas dentro dos contextos das áreas. Claro que a gente não abre dados, né? Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, aquilo que é pessoal,
ninguém enxerga, nem a gente mesmo, né? A gente só olha dados agrupados, né? Desindividualizados. Mas, quando a gente está dentro de uma corporação, olhando aplicações específicas, como PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, as ações de saúde, qualidade de vida no trabalho, enfim, ou algum programa de estágio, programa de trainee, aí a gente vai fazendo esses recortes. Então, trabalha os dados e vai cruzando eles, né? Então, a gente chegou ao ponto de trabalhar numa empresa onde a gente viu que no programa de estágio, 1 em cada 3 estagiários não tinha planos compatíveis com ficar depois do término do programa de estágio. Eles queriam já tinham planos para fazer outras coisas depois daquela experiência. E era uma empresa que todo mundo quer trabalhar, né? Por que isso? E aí a gente vai estudar, a gente vai trabalhar isso para poder criar planos de ação em cima disso, tá? Então, tem muitos insights legais. Aqui, ó, é uma aplicação que a gente fez numa grande empresa brasileira, tá? Com uma iniciativa, ela tem um plano de saúde próprio, e a gente foi olhar quais eram os objetivos de saúde dos colaboradores. A gente fez uma ação com os colaboradores de saúde dentro do aplicativo Seven Waves, e a gente viu lá, reduzir o consumo de açúcar, comer frutas e verduras diariamente. Esses eram os desafios e as ambições das pessoas. A gente fez divisão isso por planta, né? Uma empresa dividida em todo o Brasil, e aí a gente foi ajudando o RH a criar ações específicas, porque o RH, às vezes, vai fazer benchmarking, e aí ele vê o que funciona numa empresa, mas não necessariamente é o desejo, a ambição, a necessidade do teu colaborador. Então, entendendo os dados de como funciona, aqui eu estou trazendo objetivos de futuro, ações específicas, mas a empresa já tem muito dado para trabalhar, e aí você consegue desdobrar isso em N formas, né? Então, por isso que conhecer sobre People Analytics e as possibilidades, isso vai na camada do Analytics e do People também. Tá? Imagina, 3 em cada 5 colaboradores dessa organização se declara sedentário ou que não pratica atividade física com regularidade. Olha que oportunidade que a gente tem aqui, como RH, para poder promover algumas ações, campanhas, em conhecimento para as pessoas, às vezes incorporar algum benefício na organização ou divulgar um benefício que a empresa já tem. Então, é importante, e aqui nessa organização a gente trabalhou nessa seara. Tá? Então, é isso. Tá? Então, para fechar aqui, acho que eu passei 2 minutinhos, desculpa, mas uma dica final é: seja orientado a dados, né? Orientado a dados. Então, o dado ele é apenas uma camada do processo, né? O dado ele é sozinho. Então, é muito importante quando a gente conversa, tem esse tipo de conversa, porque para vocês verem o tipo de interpretação que a gente chega. E claro que a gente desdobra muito mais, eu só não trago aqui porque é informação da empresa, né? Não é legal a gente compartilhar. Mas até ali, então, eu trouxe assim uma informação e algum conhecimento, né? Então, o dado é o objetivo, a informação é o ranking e o conhecimento é isso daqui, né? Olha aqui, ó, que eu já trago uma interpretação aqui em cima do dado. Né? E aí a gente vai desdobrar isso dentro da organização, nos planos de ação, dentro das filiais, das áreas. Então, é um pouquinho de como é que a gente brinca, com muito prazer, com muito respeito e com muita técnica, com ciência de dados e com People Analytics dentro das organizações. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil para vocês. Aqui estão os meus contatos e vai ser um prazer. Espero que o app seja útil para vocês de alguma forma. Valeu. Deixa aí, professor Rodolfo, deixa aí. Adorei, amei. Que incrível, né, professora Jana, professor? Quanta aplicação, como é importante. Nossa, eu fiquei impressionada do que a pessoa desejava, né? O que aconteceu, a mudança, né? Como é que a pessoa muda, assim, do que pretendia, do que aconteceu, e coisas importantes surgiram. Eu achei espetacular, eu achei incrível. Melhor do que acho, é data-driven, né? Baseada em dados, né? Baseada na tomada de decisão. Eu achei muito legal. Eu ia deixar as perguntas para o final, mas eu mudei de ideia. Foi tão legal. Eu quero verificar se alguém quer fazer perguntas. Então, eu acho melhor perguntar. Se quiser deixar até aquela tela dos contatos, Rodolfo, eu acho oportuno. Porque se alguém não anotou, ainda dá tempo, não é? De anotar. Eu copio lá no chat, acho que para a gente poder... Seguir o professor nas redes sociais, ele sempre tem novidades, tanta coisa boa acontecendo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós 3 aqui estamos aqui com o YouTube ligado, podem escrever aí, por gentileza, para o professor Rodolfo. Perfeito. Janaína, já conhecia o aplicativo Seven Waves? Já conhecia, e aí eu fiquei prestando atenção na sua palestra, Rodolfo, e até tirei um print da tela para depois comentar com você. Daqueles objetivos conquistados em 2020, dos 10,
Eu só não classifiquei o número 8 e o número 9. Um, porque eu não fumo, né? E outro, que namorar realmente está bem difícil. Mas o restante, todos aconteceram, assim. Então, Que legal. Representa, eu acho que aconteceu em termos de vivência, né? De uma boa parte da população realmente que teve que se adaptar e mudar alguns hábitos, e como você bem colocou, mudar algumas prioridades, né? Então eu me enxerguei aí dentro do seu dado estatístico, viu? Ai, que bom, que bom. E é isso, assim, a gente está sempre olhando o comportamento das pessoas, né? Os desejos, as ambições, seja no contexto da vida pessoal, né? O aplicativo, ele é dividido em 3 tipos de conta, né? Você pode ter a sua vida pessoal, que aí é totalmente protegida, é só seu e ninguém vê. A gente vê desagregado de quem é você, né? A gente só vê o objetivo, não olha quem tem o objetivo. A corporativa, que é dentro do RH, e aí é uma questão como um software de gestão, né, vamos dizer assim, e educação, porque hoje o governo do estado de São Paulo, por exemplo, ele tem a disciplina projeto de vida. Esse assunto agora está no ensino fundamental e médio, né? Depois, graças a Deus, hoje tive uma ótima notícia, a gente fez uma doação do Seven Waves para o governo do estado, para o aplicativo ser o suporte metodológico da disciplina projeto de vida. Nossa, né? Parabéns, que bom! Obrigado. A gente teve o resultado hoje, sai essa semana ainda no Diário Oficial do Estado, né, do 6º ano do fundamental ao 3º do médio. Por quê? Porque precisa de dado. Imagina o professor trabalhando em sala de aula com apostila, né? Imagina, como é que ele vai saber a ambição, o desenvolvimento das competências socioemocionais de 40 alunos? Então, o professor da escola pública também precisa ser data-driven. Todos nós temos oportunidade de ser data-driven dentro das nossas ocupações. Então, é um pouco do que a gente está levando também para o governo do estado, enfim, com uma série de outras aplicações. Adorei. E eu também gostei muito lá no 2021, nono, ler mais, pessoal, as pessoas querem ler, né? Eu jamais imaginaria que ler, né? Ler uma coisa tão simples, né? Mas tão complicado. Tem muitos jovens hoje, eu seleciono na universidade, né? Ficam com preguiça. Eu vou ter que ler, professor, eu vou ter que... Porque ler não é só ler, você tem que ler e entender o que você está lendo, não é aquela leitura rapidinho, e daqui a 5 minutos você não entendeu mais. Então, gostei muito do nono item, né? Vamos voltar a ler, voltar às essências, ok? Acho que tem uma pergunta aqui, Maristela, olha lá. A Maristela comentou um pouco de como que as empresas lidam com a geração Y, né? Que cada vez mais busca o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Eu, como geração Y também, né? Ou, enfim, criar a Seven Waves veio de uma demanda pessoal, né? Em 2016 para 2017, eu atuava como executivo de gestão de inovação de uma grande empresa, e eu sempre fiz plano de vida no papel, né? Eles ficam até aqui comigo, porque eu sempre olho para eles para nunca esquecer do porquê que eu fiz a Seven Waves, né? Tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Isso aqui é meus objetivos. O que está grifado de post-it é o que eu conquistei lá em 2017. Eu tinha feito em 2013 essa lista aqui. E aí eu falava, poxa vida, como é que eu e a minha equipe, eu executivo com uma equipe de 12 pessoas, totalmente orientado ao resultado e à estratégia, executava tudo, ganhava bônus, tudo ótimo. E minha vida pessoal, só isso. E eu falava, poxa vida, por quê? Olha aqui, de 2013, que eu fiz em 2011, para 2000 e... só isso, pintado, mais nada. Olha quanta coisa, ainda tem a parte de trás inteira. Nada. E eu falava, não é possível que eu seja tão desequilibrado. Eu que sou uma pessoa orientada a resultado, como é que eu sou tão desequilibrado assim? E aí que me veio a ideia de criar o aplicativo. Então é isso mesmo, Maristela. É uma forma da gente olhar na tecnologia todo dia na nossa mão, e não só quando pula as 7 ondas, e não só no papel uma vez por ano, o que a gente quer para a nossa vida, e olhar para esse equilíbrio de uma maneira, a nossa saúde, como é que está, né? As nossas relações sociais com a família, com o marido, com a esposa, com os nossos bichinhos, a gente está indo bem? Então é legal, pelo menos dar consciência. Não tem certo, não tem errado, equilíbrio é uma perspectiva também individual daquilo que você valoriza, né? Mas pelo menos você tem consciência do quão equilibrado você está. Perfeito, obrigada. Tem mais uma pergunta lá. Aqui no nosso... O Eliel falou de Paper Analytics. Isso aqui é antigo, é antes da Seven Waves. Agora eu estou tecnológico, né?
se o Seven Waves faz análise de dados para o mundo da saúde. Com certeza, né? A gente fala de saúde, de todas as perspectivas que batem no indivíduo, né? No indivíduo pessoa física, no indivíduo corporativo, vida profissional também, PDI, né? Desenvolvimento de carreira, tudo isso depende muito das aplicações que a gente tem nas organizações. Tá ótimo, muito obrigada. Agora vamos passar para a professora Janaína. Se alguém, enquanto isso, lembrar alguma pergunta para o professor Rodolfo, pode colocar que quando a professora Janaína termina, retomamos, tá bom, pessoal? Para não atrasar muito. Professora Janaína, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês já estão vendo? Tá tudo certo? Muito bem. E aí, né, acho que pegando um link em cima do que o Rodolfo que trouxe brilhantemente, né? Então a gente vai falar agora um pouquinho mais como que realmente o People Analytics pode realmente ajudar, né, na gestão de pessoas dentro das organizações. Então, só para contar um pouquinho da minha experiência, eu sempre trabalhei com RH, já trabalho com RH há mais de 16 anos. Atualmente, eu trabalho especificamente na Cargill, dentro de uma área de Employee Experience. E antes de entrar na Cargill, eu atuava como head de engajamento de uma multinacional indiana, que é a Tata Consultancy Services. E lá eu tinha um desafio muito grande de promover o engajamento de todos os funcionários do Brasil que estavam alocados em posições diferentes, espalhados pelo Brasil todo, cada um com um perfil diferente. E como que você faz isso sem realmente ter uma base de People Analytics? Então, isso é um desafio muito grande. Então, parte do que eu vou conversar aqui com vocês é aquilo que eu vivo na minha veia, né? E sei exatamente aonde estão as principais dores quando a gente pensa em RH. E aí, eu trouxe uma foto aqui de uma família que eu achei muito linda. E só para a gente poder ilustrar, né? Quero poder apresentar quem é essa família para vocês. A gente tem a Cláudia, nós temos o Roberto e a pequenina Isadora, que eles acabaram de ganhar um presente magnífico, uma viagem de 2 semanas. E você, que está ouvindo a gente agora, é o responsável para preparar tudo que eles precisam. Ou seja, você é o responsável para fazer com que essa família viva uma experiência magnífica na vida deles. Por onde é que você começa, né? E aí, aqui tem uma foto do lugar para onde eles irão. Então, eles são brasileiros, moram aqui em São Paulo e pela primeira vez na vida eles irão para Aspen. Olha lá, uma realidade completamente diferente do que eles estão acostumados no dia a dia deles. Talvez eles ganharam essa viagem, não foi uma viagem que eles compraram, não se sabe se eles tinham essa ambição, não se sabe se eles gostam de lugar frio, não se sabe nada. Simplesmente se sabe que a gente tem que proporcionar uma experiência incrível para essa família. E como fazer isso sem utilizar dados? Como fazer isso de forma empírica, de forma saindo da sua cabeça, imaginando o que vai ser a melhor tomada de decisão para essa família? Pois é. E aí, fazendo um paralelo com o RH, é muitas vezes o que a gente faz dentro das organizações. A gente infere que a gente conhece profundamente os funcionários, que a gente sabe exatamente o que é melhor para eles em termos de experiência, aí a gente traz um software diferente, a gente define qual que vai ser realmente os treinamentos que eles farão, como que vai ser a jornada dele dentro da organização e etc., sem realmente utilizar uma base de dados, sem realmente questionar, sem realmente apurar o que é importante, o que é necessidade dessas pessoas. E aí, eu volto para vocês, né, e volto para mim mesmo, e aí a gente deve se perguntar, como que é o nosso processo de tomada de decisão? Quando, por exemplo, se você que está nos assistindo aqui agora, se você fosse mudar de país, vamos supor que você decida que você vai morar na Europa a partir do próximo ano, né? Lá no Seven Waves, o top 1 da sua lista vai ser mudar para a Europa, mas como que você vai escolher um país? Poxa, minimamente você vai no Google, você vai pesquisar, você vai interagir, vai tentar se conectar com pessoas que têm uma experiência parecida com a sua. Vai comprar um carro, você simplesmente chega na primeira concessionária que você imagina e compra o carro que está do seu budget?
Obviamente que não. Você vai fazer uma pesquisa, você vai estudar aquilo, você realmente vai ter um processo analítico para você ter essa tomada de decisão. Então, para isso também a gente deve levar esse mesmo racional para dentro das organizações quando a gente pensa em gestão de pessoas. Quando a gente pensa no processo de tomada de decisão, existem basicamente pelo menos 3 estruturas. Então, a gente pode tomar uma decisão de forma aleatória, de forma estruturada ou de forma sistêmica. A forma aleatória é meio que aquela coisa de unidunité. A gente cria realmente da nossa cabeça ali um critério ali na hora, vai e escolhe, né? Mais ou menos como você está ali no restaurante, vem um cardápio para você, e aí você olha, hambúrguer hoje, e aí você vai lá e escolhe baseado no seu feeling. Estruturada, vamos pegar a mesma situação do restaurante. Você pensa, né? Você é uma daquelas pessoas que respondeu no Surveys que você precisa perder 7 quilos. Você vai falar, poxa, hoje eu já de manhã comi um bombom, então agora já me faltam tantas calorias para eu cumprir no dia e tal. Então você faz um processo na sua cabeça baseado no seu objetivo e fala, não, vou comer um filé grelhado em vez de comer um hambúrguer, né? E de forma analítica, você, antes de sair de casa, você escolhe o restaurante, você sabe exatamente o que vai agregar a valor dentro da experiência que você quer, dentro do processo que você está imaginando, como que aquilo vai agregar dentro do seu objetivo, etc. Então, com base em uma análise específica prévia, você toma a decisão, já chega no restaurante, quando o garçom vem com o cardápio, você fala, não, eu já sei, eu vou querer comer isso, porque você já sabe exatamente como aquele alimento vai potencializar o resultado, talvez, da sua dieta, né? E aí, uma pergunta que eu faço para vocês, gente. Gerir pessoas requer estratégia? Tenho certeza que todo mundo está aí do outro lado respondendo que sim. E por que requer estratégia? Porque realmente, para a gente fazer gestão de pessoas, a gente deve fazer essa gestão, essa tomada de decisão, não de forma aleatória, não de forma realmente superficial, mas deve ser com base em dados. E não dados fajutos, mas dados estruturados, que realmente tragam insights para a gente, que realmente mostrem para a gente qual que é o melhor caminho, quais são as oportunidades que a gente tem para gerar dentro da própria organização. E aí o grande desafio que hoje existe para as empresas, quando a gente pensa nessa questão de People Analytics e dentro do RH, é coletar e analisar essas informações, mas que reflitam o comportamento do colaborador, que reflitam as suas ambições, que reflitam os seus desejos, que reflitam como que é a experiência dele com a organização. E a grande pergunta é como? Como coletar e como analisar esses dados? Então, se você não sabe, é por isso exatamente que você tem que fazer o curso de People Analytics, para que você possa aprender como realmente trabalhar esses dados. Quando a gente tem uma estrutura de People Analytics dentro da nossa empresa, o que a gente consegue gerar de valor? Então, a gente consegue realmente alinhar, né, o comportamento do colaborador com a visão da empresa, a gente consegue melhorar o clima organizacional, a gente consegue realmente criar oportunidades para desenvolver as pessoas dentro das suas fragilidades, dentro dos seus pontos fracos, a gente consegue realmente criar estratégias eficazes para aumentar o desempenho das pessoas e até mesmo saber em qual momento o trabalhador, o colaborador, o funcionário é mais produtivo para o negócio. Às vezes o cara é mais produtivo à noite, às vezes durante o dia, às vezes trabalhando em home office, às vezes trabalhando do escritório, às vezes trabalhando do cliente. Então, conseguindo catalogar, estudar, estruturar esses dados, a gente consegue fomentar um desempenho operacional muito mais eficiente, tá? E aqui eu vou trazer algumas pesquisas para vocês da PwC. Elas já são passadinhas, digamos assim, né, em termos de tempo, elas são de 2017, mas só para vocês verem quanto realmente elas são atuais e que servem realmente de insights para a gente começar a entender a importância da gente conhecer de forma profunda a questão do People Analytics e saber como usar. Então, assim, a partir do momento que eu tenho dados estruturados das pessoas da minha empresa e eu consigo estudar, eu consigo prever melhor os retornos sobre investimento de treinamento, eu consigo realmente ver o nível de engajamento das pessoas, eu consigo fazer uma gestão de pipeline, de liderança de forma muito mais eficiente, consigo criar ali um programa
de desempenho das pessoas, projeção de disponibilidade para sucessores. Quantas vezes tem aquele executivo-chave que vai sair da organização e fica lá, as áreas envolvidas naquele processo, às vezes batendo cabeça, sem conseguir substituir essa pessoa. Quando você tem realmente uma estrutura de People Analytics dentro da organização, isso poderia ser uma resposta que você tira do bolso ali com ação e estratégia. E outras oportunidades ainda, né? E dentre os benefícios que, enfim, que as pessoas mais esperam dentro dessa pesquisa, quando a gente utiliza a assertividade na tomada de decisão, olha só, 67% esperam realmente ter mais assertividade nesse processo. 61% realmente posicionar a área de RH como um RH estratégico. Hoje se fala, hoje não, já tem muito tempo que se fala essa questão do RH ele ser estratégico, realmente ser um parceiro do negócio. Mas como ser um parceiro de negócio? Como realmente se posicionar junto com as áreas de negócio dentro de uma organização, se você não tem como mensurar, como analisar e como prover insights dos comportamentos das pessoas dentro da organização? Ainda dentro do estudo da PwC, mostra para a gente que 34% das empresas consultadas olham apenas para as informações básicas do colaborador. O que são essas informações básicas? São aqueles dados que a pessoa registra ali dentro da própria organização, nome, endereço, data de nascimento, sexo e tudo mais, somente esses dados estatísticos frios, enquanto existe aí um volume gigante de dados que a gente, se a gente tiver a oportunidade, um sistema qualificado, a gente pode realmente capturar e aí conseguir observar melhor o comportamento das pessoas e aí prever algumas ações estratégicas. Como, por exemplo, nesse case aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, imaginem só a seguinte situação. Está lá na sua empresa e a área de produção, o time começa realmente a ter uma queda de performance. Aí alguém brilhantemente, acho que muita gente vai se ver nesse caso, fala o seguinte, olha, na verdade, o que esse pessoal está precisando é de uma injeção de ânimo. Vamos trazer aqui um palestrante, uma pessoa que ministra um treinamento super motivacional e etc., que vai levar, vai dar um gás para esse time e eles vão conseguir retomar aquele nível de produção que eles tinham antigamente. E aí passa um tempo, você mensura o nível de produtividade do setor da produção e aí percebe que ele continua caindo mesmo após o treinamento. Ou seja, você simplesmente intuiu que o problema era falta de motivação. Agora, se você tivesse realmente uma forma de analisar, de capturar o que realmente essas pessoas estão pensando, o que elas estão sentindo, quais são as principais demandas, quais são as principais dificuldades, enfim, e condensar esses dados, talvez você pudesse ter uma solução muito mais assertiva e não ficar tentando mirar no escuro uma possível solução, ok? E aí, quando a gente pensa, né, em realmente utilizar os dados para tomada de decisão, a gente está falando de um tema que o Rodolfo trouxe brilhantemente, que é transformar a cultura da organização numa cultura data-driven, ou seja, orientada por dados. E para que a gente consiga fazer isso, a gente vai precisar minimamente de 3 fatores importantes, que é realmente treinar as pessoas, que é realmente ajudá-las a passar por esse processo de mudança de mindset, que é realmente comunicar para elas como utilizar essa questão dos dados. E aí tem a questão das soluções, é você realmente trazer sistemas, trazer realmente processos para conseguir fazer com que todos usem os dados de forma natural no seu dia a dia. E aí tem o lado, né, o outro pilar, o outro tripé, que é realmente a questão de processos. Então, o que você vai trazer de perspectiva para o negócio, como que as pessoas vão estabelecer as suas atividades, quais serão os eventos relacionados ao negócio e etc. Então, aí a gente está chegando num nível de muito mais profundidade, ao ponto de não simplesmente trazer o People Analytics para dentro da organização, mas ajudar a organização a se transformar, a transformar a cultura da organização dentro de uma cultura orientadas por dados. E aqui tem algumas dicas de como, né, que a gente pode fazer isso, né? Tornando os dados mais acessíveis, conectar os dados com as metas dos negócios, realmente qualificar as incertezas. Então, são pontos que realmente a gente consegue desenvolver a partir do momento que a gente faz um curso tão incrível
como esse de People Analytics, tá? E aí, só para dar um gostinho, mais um gostinho, né? Tem aqui um caso da Rework, que eles mostram exatamente como que essa questão, né, do uso de dados pode realmente modificar o processo de tomada de decisão e até mesmo a postura das pessoas dentro da organização. Então, começa aqui pela base, né? Então, simplesmente um dia, alguém, um grupo de pessoas olha e fala o seguinte: olha, eu acho que as pessoas estão gastando muito tempo, né, fazendo realmente os seus relatórios de despesas no sistema. Eu acho que elas ficam muito tempo. Mas o que é muito tempo? Né? O que realmente, como tangibilizar isso? Será que as pessoas realmente estão gastando muito tempo porque elas esperam acumular um grande volume de despesas para depois submetê-las no sistema? Porque o sistema é complexo? Porque o sistema tem alguma falha? O que é ser muito tempo, né? E aí, quando você investiga um pouco mais, usando essa questão das informações, usando a questão do Data Analytics, aí você consegue extrair quanto tempo, em média, as pessoas elas gastam, né, realmente reportando dentro de um determinado período as suas despesas do sistema. E eles chegam à conclusão que eles gastam mais de 100 mil horas por ano. Ainda a gente não sabe se é muito, se é pouco, mas é a fotografia que a gente tem. A partir do momento que a gente vai avançando um pouco mais essa questão analítica, a gente começa a perceber que as pessoas gastam, em média, cada usuário, mais ou menos 10 horas por ano. Aí você fala, poxa, 10 horas no ano inteiro? Então, acho que não é tanto, né? Quantas horas as pessoas trabalham? Quantas horas elas gastam? Poxa, então, realmente, ali não é um tempo muito árduo, mas quanto realmente tem de despesas? E aí, conforme você vai maturando isso e realmente consegue ali separar um público do outro, até mesmo saber realmente se tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldades, um pouco menos e etc., até o momento que você chega a tomar uma ação que é, por exemplo, mudar a interface lá do seu sistema. Então, se nesse caso aqui que a gente tem, se realmente a empresa não tivesse utilizado o Data Analytics para poder realmente tomar uma decisão, talvez simplesmente eles iam mudar completamente o sistema de reembolso, enfim, de reporte de despesas, e achando que simplesmente era muito complexo e etc., mas conforme eles foram se aprofundando, eles conseguiram tomar uma decisão muito mais assertiva, tá? E aí eu vou deixar para vocês esse outro caso aqui, que é o da Celge, que ele fala sobre o planejamento da força de trabalho. Então, resumidamente, só para vocês entenderem como que funciona, né? Então, eles tinham realmente ali um desafio muito grande para conseguir planejar o volume de pessoas que seriam contratadas nos próximos ciclos, né? E, ao mesmo tempo, eles tinham ali uma corrida, né? Como a gente tem hoje dentro de RH, que essa corrida é pelo melhor talento. Então, não é só uma questão de você ter assertividade de procurar a pessoa, mas ter a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, com o custo certo. Então, não dá simplesmente para esperar abrir uma oportunidade para você pensar em trazer alguém do mercado. O ideal é que você consiga, de forma com antecedência, prever quando vai se abrir uma vaga e aí realmente atrair a pessoa certa do mercado. Então, eles tinham essa super dificuldade, e aí eles começaram, junto com o time de Talent Acquisition, né, a desenvolver uma estratégia baseada em dados para conseguir realmente prever quando é que a organização iria conseguir, iria ter, a oportunidade de abrir uma nova vaga, quais vagas eram essas e onde estavam concentradas esses grupos de pessoas que eram especialistas ou que tinham aquela experiência determinada através de LinkedIn e outras ferramentas. Bom, qual foi o resultado, né? Já vou partir aqui para o resultado. A equipe de Talent Acquisition, por conseguir utilizar essa análise de dados estruturada, teve um save adicional de 20% no seu orçamento de recrutamento. E isso permitiu com que essa equipe conseguisse renovar e até mesmo mudar o posicionamento e rever a estratégia de Talent Acquisition da marca. Então, assim, eu, ao longo da minha jornada, tive pouquíssimas oportunidades de ver uma área de Talent Acquisition ter um save anual, mas isso é possível
quando realmente você utiliza o People Analytics ao seu favor. E aí você consegue realmente atrair algo que não tem preço, que é a lealdade das pessoas, que é realmente, voltando lá para o nosso início, né, conseguir proporcionar para as pessoas uma experiência agradável, de acordo com o que elas esperam na organização, e assim você conseguir fazer a retenção dos talentos, conseguir realmente promover a marca da organização como uma marca empregadora. Então, eu espero realmente ter despertado a curiosidade de vocês e ter deixado vocês aí com água na boca para vir logo e fazer esse curso com a gente, porque com certeza vai endereçar aí várias dores de cabeça que vocês têm. O nosso People Analytics, ele está dentro de uma grande estrutura que é chamada Big Data, não é? O que será que é esse Big Data? É uma coisa muito importante. E o futuro do RH, não só o RH, mas das pessoas que mexem com pessoas, está no Big Data. Então, o Big Data tem muito a ajudar. E o que será que é isso? Será que é um banco de dados com milhões de registros? Ainda na fé me ligam, Rodolfo. Professora, eu já tenho aqui 1 milhão de linhas, já tenho um Big Data, mas onde é que está? Que dados são esses? Não, professora, uma coluna no Excel. Eu falei, não, você pode ter quantas linhas você quiser no Excel. Não é por isso, né, que eu tenho um Big Data, não é por aí, ainda não é isso. Então, o que é o Big Data? É um conjunto de metodologias para quê? Capturar, armazenar e processar. Capturar, armazenar e processar. Que é justamente isso que o nosso colega Rodolfo apresentou com primor. Nas 7 Waves, adoro, gente, pula onda lá no Ano Novo e todo dia nesse aplicativo, nessa vibe de bater essa meta, de ver aquilo que você quer, enfim. Então, você vai capturar os dados, capturar o que a pessoa sente, armazena, tanto faz na empresa, na nuvem, não importa, e vou processar. Mas por uma tomada de decisão, né? Gerar valor. Então, todo o projeto aí de People Analytics, ele tem que gerar valor, vou processar. O que é gerar valor? Fazer o colaborador ter uma vida melhor, eu posso salvar uma pessoa, isso é gerar valor. Gerar valor não está associado a ganhar dinheiro, é muito mais do que isso, né? Ter uma vida melhor é gerar um super valor para o planeta. Então, dentro dessa mega estrutura de Big Data, alguns profissionais vão trabalhar em tecnologia, que são os profissionais que capturam e guardam dado. Captura e guarda, captura dado aqui. Onde nós estamos aqui, eu, professora Jana, professor Rodolfo, em Analytics, na camada de análise de dados, analisar os dados, não é? Ser data-driven, o que a pessoa precisa, o que o ser humano quer, né? Vamos analisar, trazer dados concretos. E alguns profissionais vão trabalhar na camada de visualização. Eu tenho, por exemplo, Tableau, Power BI, softwares que existem, que ajudam a fazer um entendimento melhor do que está acontecendo. Então, na camada de Analytics, eu posso usar tanto a estatística aplicada, quando o problema é mais fácil, mas 90% das vezes eu resolvo assim, ou eu posso usar uma categoria mais avançada, que é chamada inteligência artificial, que nada mais é do que uma categoria mais complicada, né? Eu estou aqui com uma dor, o que você vai tomar? Você vai tomar uma Novalgina ou você vai tomar uma Bezetacil? Ai, meu Deus, lembra Bezetacil, Rodolfo, do nosso tempo? Ai, uma Bezetacil, que power! Enfim, dependendo do problema, a gente vai de leve, vai de estatística, ou vamos tomar um chazinho, né? Ou nós vamos de inteligência artificial. São 2 linhas, não é? São 2 formas, são 2 opções para resolver o meu problema, não é? Para fazer a minha análise dos dados da área de gestão de pessoas. Então, eu posso ter dado fácil, que a gente chama dado estruturado, que imagina que você tem um Excel, uma coluna é o nome, a outra é o sexo, a outra é a idade, escolaridade, tempo de empresa, são dados estruturados. Ou você pode ter uma coisa muito complicada, analisar imagem, analisar som, analisar texto, gente, imagem. Você está no People, o cara está trabalhando lá, dependendo como ele olha para a câmera, o 7-Wave, percebeu, 7-Wave, esse cara está sendo assediado, ele está muito triste, ele está com depressão. Então, se você der as autorizações, o consentimento, né? Lei de proteção de dados. Rodolfo, eu autorizo, cuida de mim, por favor, cuida de mim, por favor. Ok, eu vou capturar a imagem, o que ele está falando. Eu estou com fome, eu estou com uma vontade no banheiro, e a pessoa não vai, né, Rodolfo? Eu estou com uma fome, o aplicativo, o 7 tem que tremer, vai no banheiro, faz alguma coisa, né? Respeita teu corpo, teu rim está gritando, né? Isso é dado não estruturado que eu estou falando. E dentro, em breve, o que eu estou pensando, professor, toma cuidado, People,
People toma cuidado, porque o Analytics ele consegue entender o que você está pensando. Nem sempre você gostaria que o Rodolfo descobrisse o que você está pensando. Então, tome cuidado com ele, porque ele, de fato, tem aí superpoderes. É um uspiano feano. Enfim, a Jana também vai ser uspiana feana dentro em breve. Ela está namorando essa instituição para prestar o processo seletivo. Então, eu posso trabalhar com imagem, com som e com texto. É um desafio muito importante. Estamos num ambiente favorável, super favorável, né? Super favorável. Aliás, eu senti falta naqueles wish. Ai, wish. Cadê que não estava wish ganhar muito dinheiro, né? Cadê que não na wish ficar bem rico para poder comprar uma casa legal, para poder ir, né? Eu senti falta lá, né? Quer dizer, não que dinheiro é tudo nesta vida, mas muitas vezes o dinheiro é fruto do que você fez. Muitas vezes pode ser fruto lá do teu trabalho. E modelagem dá dinheiro, né? Um profissional que sabe analisar dado de verdade, como a Janaína e o Rodolfo, mas de verdade, hein, pessoal? Não é profissional que coloca lá no LinkedIn, que é um data-driven, e não consegue nem fazer média no Excel. Então, um profissional que de fato sabe analisar muito dado, ele é muito reconhecido, ele é muito valorizado, tá? Estamos falando aí de muito dinheiro mais bônus, porque de fato faz toda a diferença. Fora que independente de trabalhar em grande corporação ou não, pode ser como o nosso Rodolfo, né? Abrir uma startup, ele é feliz, ganha dinheiro ajudando pessoas, que é legal. Sociedade 5.0, como ganhar dinheiro, né? Você fala, puxa vida, você, como eu, né? Sou professora, ainda ganho dinheiro para dar aula, ai, que eu adorei. Enfim, né? Então, você pode ganhar dinheiro sendo feliz ajudando as pessoas, tá? Muito importante essa história aí na nossa tomada de decisão. O ambiente está super favorável, porque muito dado, é mar de informação, tudo gera dado, a nossa casa está conectada, ou seja, você tem lá o SetWave, você permite, você deixa lá, seja SetWave, pessoal, que seja qualquer empresa, tá? Estou falando aqui porque o nosso colega Rodolfo está aqui, mas ele poderia estar conectado com a tua casa e te ajudar. Teu filho caiu, a tua mãe está precisando de ajuda, ok, eu posso tomar conta da tua casa para você. Tua casa está completamente conectada, então quem desejar e der os consentimentos, a televisão é smart, tudo está ouvindo o que está falando e ele pode te ajudar. Aí você tem a tua mãe que tem diabetes, ela vai atacar o freezer, né? Tacar a geladeira, dá uma mordida naquela torta de morango, aí entra quem? É SetWave. Não! A senhora tem certeza que deseja tomar? Sim, o que eu posso fazer? Aí vem um drone com a insulina vindo aqui. Então, peraí, vamos pôr uma insulina primeiro, enfim, faz um rolo e a coisa dá certo, né? Então, como tem muito dado, eu posso ajudar esse dado para que a pessoa seja mais feliz, que ela, de fato, tenha uma vida melhor. Então, essa alta conectividade me ajuda. Não só a empresa, como a casa, como o escritório, tudo por onde eu andar, por onde o meu colaborador estiver, vai ter um guardião do Big Data. Sabe assim, lá no céu não tem o Arcanjo Miguel e aqui na Terra tem o Big Data, ou seja, ele vai olhar tudo o que está acontecendo e vai nos ajudar. Superpoder de processamento. Imagina que eu tenho que processar o dado do planeta inteiro, não é? Então tem que ter muito poder de processamento e tem muito poder infinito, tá? Eu tenho processamento para processar tudo que está no mundo. Então, toda a informação que tem no mundo dá para processar? Dá. Então, a gente tem superprocessadores, supercomputadores. Não preciso processar na empresa. Posso ter a ideia aqui, escalar, né? Contratar uma nuvem de alguém, ou seja, posso processar lá na Microsoft? Posso processar lá no Google? Posso, né? E que é bom, fica mais barato. Com isso, eu tenho uma redução do custo de armazenamento, não preciso ficar montando um parque, né, pessoal? Há 20 anos atrás, quando eu estava fazendo faculdade, era um horror. A gente tinha que processar lá na USP, e tinha que processar lá, e cadê a máquina, e cadê a fila? Era muito complicado. Hoje, não, a gente consegue subir numa cloud e processar aí de forma tranquila. O que o pessoal quer? Rápida e assertiva tomada de decisão. Então, tem decisão que tem que ser em tempo real, tem decisão que dá para esperar, né? O que é uma decisão que a gente tem que ter aí em tempo real? Então, de repente, você trabalha numa super empresa, uma Usiminas, uma Cosipa, e o colaborador está indo perto de uma caldeira, uma área super perigosa, então é tempo real, não vai aí, é super perigoso. Ou numa rodovia, enfim, como é que eu falo? Pega fogo num prédio, o bombeiro tem que agir. Então, dependendo do que eu vou falar, tem que ser tempo real, dependendo, dá para esperar um pouquinho. O fato é, o processamento ele tem que acontecer de acordo com a minha necessidade, de acordo com aquilo que eu preciso, porque informação
5 minutos depois pode ser tarde demais, tá? Numa mega cirurgia, se eu demoro 5 minutos para tomar a decisão, já é suficiente para o coração acabar. Então, rápido e assertivo, rápido e assertivo. Esse rápido é o tempo que o negócio precisa. Tem negócio que eu posso esperar uma semana, né, Rodolfo? Um mês, um ano para ver se o seu wish foi realizado ou não. Não precisa fazer o trimestral, olha o quarter, minha gente. Não, de repente a gente, né, combina anual, enfim. Mas se eu precisar também fazer em tempo real, eu preciso. Então, aí, algumas aplicações importantes. Eu sempre gosto de falar que a estatística é a Mulher Maravilha, né, Rodolfo? Né, professora Jana? Ela arrebenta. Estatística aplicada faz muita coisa, pessoal, muita. Professora, como é que está o Brasil? Super atrasado. Muita empresa ainda nem colocou os dados no Excel, né? Quanto mais entrar na estatística aplicada. Então, assim, é mar aberto. Pensa a tua área de vocês. People, falta só o Analytics. People é mar aberto, tá? Então, a estatística aplicada é muito importante e ela é muito usada. Mas vai chegar uma hora que a coisa fica mais complexa. Eu tenho os dados não estruturados, eu tenho imagem, texto e som. E aí não dá só para entrar com a estatística aplicada, tem que entrar o quê? Com uma inteligência artificial. Então, a estatística é uma linha de pesquisa, é um conjunto de técnicas. E a inteligência artificial é outro conjunto de técnicas, tá bom, pessoal? Não é, professora, é difícil, não dá para entender? Dá para entender, dá para estudar, tem muito marketing, né? Muito pânico, sabe assim? Darth Vader, não dá para entender. Não é nada disso, é só um conjunto, entendeu? É como se fosse assim, professor, eu quero aqui um remédio mais tranquilo, né? Eu machuquei aqui a perna, luxação. Tá bom, vamos pôr um gesso, vamos tomar um anti-inflamatório antibiótico. Aqui é uma coisa mais pesada. Eu vou ter que fazer, de repente, uma laparoscopia. É outra técnica para resolver um problema, tá? Então, dá para estudar, dá para aprender. E, principalmente, vocês têm que saber o que dá para fazer. Porque aí fica, eu quero, né? Contrata uma startup, faz alguma coisa. Agora, se você não sabe o que tem, fica ruim. Então, tipo de dado, como eu disse, tem dado estruturado, é aquele que fica bonitinho no Excel. Pensa uma planilha lá, bonitinha, toda colorida ou não, não importa isso, o tamanho que for. Quantidade de linhas e colunas não importa, é estruturado, tá? Então, tá aqui. Mas eu tenho uma outra categoria, que são os dados não estruturados, como eu comentei aqui, a coisa fica mais complexa e, portanto, mais emocionante. Vou trabalhar com imagem, texto e som. Então, ou eu uso a estatística aplicada na parte mais fácil, ou a inteligência artificial na parte mais complexa, na parte mais difícil do People Analytics, mas vai precisar de tudo. Todas as empresas vão precisar de tudo que a estatística aplicada é capaz de entregar e tudo que a inteligência artificial também é capaz de entregar. Então, algumas aplicações que eu trouxe para vocês. E essas aplicações de estatística aplicada é a base do nosso curso. Então, o nosso curso, que inclusive o professor Rodolfo fez, a professora Janaína fará a aula inaugural, nós apresentamos algumas principais técnicas. Primeiramente, explorar os dados, vamos entender os dados, está tudo bem, não está tudo bem, pensando em salário, pensando em clima, o que está acontecendo, não é? Será que tem um pontinho fora da curva, Rodolfo? Será que você tem ali no teu banco de dados uma pessoa zicada? Tudo que ela planeja, ela não consegue. Será que ela precisa de uma super assessoria? Não sei. De repente, ela combina lá, olha, Rodolfo, lei de proteção de dados, eu deixo você saber que eu sou a professora Alessandra, e tudo que eu planejo eu não consigo. Eu queria ter 3 Dober, mas eu não consegui. Eu queria me separar do meu marido, ele não larga do meu pé. Enfim, você vai fazer um monte de planos, você consegue. Então, de repente, a gente, né, pensando, por favor, me indica um terapeuta, liga para a Jana, cadê o Employee Experience, me ajuda, ok? Então, toda esta parte eu posso localizar esse outlier, né, o ponto fora da curva, ou quem quer muito ou quem não quer nada, de repente extremos, tá? Então, toda a base de dados pode ter extremo, pode ter ponto fora da curva. Vamos entender que nem sempre a média é boa, né? Quando eu faço a média, quando eu não faço a média. Vai depender muito da variabilidade, tá? Da variabilidade dos dados. Isso é muito importante, uma técnica exploratória de entendimento de base. Depois, projeção. Vamos projetar, né? Vou projetar. Aí fala, vamos projetar como? Regressão linear. Aí fala, como que é isso? Vou regredir? Estava falando do futuro, agora passado. Será que eu sou o Rodolfo, aquele bebê lindo na barriga da mãe? Não. Fazer projeção, né? Justamente regressão e projeção. Então, vamos projetar. Não é nada de psicanálise, eu vou projetar, por exemplo, quanto eu gasto de sinistralidade. Será que se eu fizer um investimento em treinamento, aumentam as vendas? Será que se eu fizer esse tipo de capacitação, o funcionário está mais feliz? Então, isso é projeção. Tentar verificar qual variável afeta a outra, não é? Como é que eu posso
tentar colocar as metas de uma forma mais assertiva, meta data-driven. Então, ficar, aumenta 20%, reduz 15%, e às vezes você não consegue chegar lá. Outra técnica muito importante que eu gosto muito da estatística, segmentação. Será que as pessoas são iguais? Não! O professor Rodolfo já mostrou que no aplicativo dele, se não me falha a memória, ele mostrou que 7 grupos, foram isso, ou 9 grupos, o Rodolfo, 7. 7 waves são 7 grupos, né? Que são clusters. Então, eu vou segmentar. Como é que eu segmento? Então, claramente, o mundo real é assim. Você tem o grupo 1 formado por pessoas de um tipo, o grupo 2, olha lá, eu, a Jana, as patricinhas que adoram comprar batom. Outro grupo, o grupo 3, colaboradores felizes, né, que adoram fazer um brinde com Guaraná, tá tudo ok. Então, são pessoas diferentes, que têm necessidades diferentes. Então, clusterização. Então, o que nós vamos aprender no curso? Aula prática, como é que eu pego a base de dados, né, cheia de informação, e eu vou partir em subgrupos. Estou aqui considerando sempre dados estruturados, que não foi o que o Rodolfo fez no aplicativo dele. Lá ele considerou também dados não estruturados, é uma camada acima, uma coisa muito advanced. Aquele 7 waves é facinho de mostrar, o PowerPoint ficou lindo, mas a tecnologia que está por trás, a inteligência que está por trás, é muito complexo, tá? Complexo tipo nível 20, tá? Equivale a operar um coração, tá? Olha lá o miocárdio, toma cuidado. Então, aqui não, eu estou falando dados estruturados. Vamos pegar o Excel e vamos clusterizar. E aí, uma das aplicações bem interessantes de clusterização é definir política de bem-estar. Será que todos os colaboradores querem da mesma forma? Não. De repente, vocês viram lá os desejos que o Rodolfo acabou de apresentar. De repente, alguém quer saúde, o outro quer celular, o outro quer uma casa, o outro quer o carro, e as pessoas mudam. O que era uma necessidade de um ano já não é no outro. Será que as empresas estão pensando nisso? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, esta análise de cluster vai me ajudar a entender o que está acontecendo, que grupo que cada um está, e colocar a professora Janaína e a professora Alessandra são no grupo 2. O professor Rodolfo, de repente, é no grupo 3. Então, e cada colaborador meu, onde que está, o que ele quer, o que ele precisa, tá? Isto é cluster. Muito bem, para setar aí o bem-estar recomendado. É bem data-driven, né? Olha lá, os dados estão indo por trás daquela camada, a gente processa tudo em tempo real e vê o que a gente vai recomendar. E aí, classificar. Quem é que vai ter promoção ou não vai? Apareceu uma vaga nova. Qual é o colaborador mais indicado para aquela vaga? Apareceu aqui uma vaga. Será que se eu indicar o professor Rodolfo, ele ficará feliz nessa vaga? Será que não? É classificação, né? Meu colaborador terá sinistro ou não terá? Vai usar o plano de saúde? Não vai usar. Ele ficará feliz com esse benefício? Não ficará. Ele terá uma depressão? Ele não terá, tá? Então, quem faz essa classificação é a regressão logística. E estou pensando em Excel fácil. Agora, pensando também numa categoria mais avançada, quem não está no curso, mas a gente faz aqui no LabData, um aluno meu, do MBA, criou um algoritmo super legal. Você faz uma voz, ele ainda está treinando, tá? Você manda pelo WhatsApp e ele testa qual é a probabilidade de você estar com depressão. Qual é a probabilidade? Porque depressão é o mal do século. É uma coisa importante. Muitas pessoas têm e nem sabem. Então, é uma técnica do que? Classificação. Acontece ou não acontece? Será que está com depressão ou não está com depressão, tá? Lei de proteção de dados é fundamental. É muito rico, tá? É muito importante. Eu jamais posso fazer um projeto sem pedir o devido que, Rodolfo? Consentimento explícito, tá? Lei de proteção de dados. Você autoriza a utilização do seu dado para que eu cuide da sua saúde? Sim, não? Então, ok. Sempre que nós estamos falando, estamos já pensando isso aqui, né? Já está implícito. Eu tenho que tomar a proteção de dados. Sociedade 5.0 eu adoro, não é? Como usar o Big Data e a inteligência artificial para o ser humano ter uma vida melhor. Será que dá? Será que dá? Será que não dá? Sim. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, vou mostrar, né? Alguns vídeos muito interessantes desse exemplo, né? Sociedade 5.0, como ter uma vida melhor. E aqui já é galáctico, tá? Não tem nada a ver com o meu curso, é galáctico. É dados não estruturados, são algoritmos super... Isso aqui é muito difícil, mas é muito importante vocês entenderem o que já tem de tecnologia. Aonde que nós vamos chegar, né? Você percebeu que nos seus desejos não estava lá? Eu quero ser um profissional data-driven? Ô, Rodolfo,
Eu quero ser um profissional data-driven, né? Eu quero ser um data-driven advanced, né? Quero, cada dia que passa, aprender mais técnicas para que o ser humano tenha uma vida melhor, para ajudar as pessoas. Esse é o meu nicho, tá? Alessandra. Se eu tivesse que colocar lá, eu desejo aprender tecnologias modernas e avançadas para ajudar o ser humano a ter uma vida melhor. Aí seria um nicho muito importante, que eu ficaria muito feliz. Então, ok? Compartilhando aqui. Eu peço só que a professora Janaína me ajude, só para ver se eu estou no YouTube. Estou? Estou, né, professora? Sim, no YouTube. Coisa boa, obrigada. Então, esse vídeo é muito interessante. Nós temos aqui um colega com paralisia total e ele conseguiu pilotar um carro de Fórmula 1. Olha que People Analytics, que interessante, né? Quer dizer, será que eu consigo pilotar um carro com comandos mentais? Sim. There are 45 million people with some disability and many abilities. How can skills stand out more than limitations? How can we urge people to respect diversity and overcome prejudices? Global presents Powered by Respect. For the first time, a quadriplegic drove a race car with mind control. To enhance awareness, we built a very special car. Você tá brincando. Our innovation team combined EEG brain power technology with steering algorithms and track mapping. O carro tem um computador de bordo que traduz esses pensamentos para comandos efetivos no carro. Ele consegue atuar em todos os elementos mecânicos do carro. Direita. Acelera. Uau! And we had speed, temperature, and heart rate controls. It doesn't have pedals, it doesn't have a steering wheel, it doesn't have anything. It's just him and his mind driving it forward. It blew my mind. It was the vehicle to launch a social responsibility action on our channels and digital platforms. The campaign kicked off the Formula One season. Uma pessoa com tetraplegia. It hit the media. And social media. Technology is its great power to transform. So the idea of just moving an object with my mind is already the stuff of science fiction. But driving a Formula One car, it takes it up to another level. Fala sério, gente. Caramba! If limits can be overcome, so... Que incrível, né? Que interessante. Da mesma forma que eu estou pilotando um carro de Fórmula 1, em muitos países nós já temos tecnologia. Vamos imaginar que eu tenho uma paralisia, eu não consigo sair da minha casa, mas eu, da minha casa, consigo, por um exemplo, pilotar um robô que está num restaurante fazendo uma atividade, tá certo? Pilotar um robô que está numa loja vendendo alguma coisa. Isso tudo é People Analytics, não é? Como é que eu vou fazer para usar tecnologia para fazer a tomada de decisão? E num futuro bem próximo, a melhor parceria vai ser o quê? Homem-máquina. A melhor parceria homem-máquina, ou seja, nós vamos terceirizar para a máquina fazer o que é fácil, o que é repetitivo, e nós temos que fazer o quê? O novo, a modelagem, criar, pensar como a coisa pode ser diferente, ok? Então, aqui é uma aplicação da Sociedade 5.0. Outra aplicação que eu gosto bastante é essa bem avançada também, de inteligência artificial, de uma técnica super sofisticada chamada Deep Learning, tá? Não vou explicar o que é Deep Learning, que é bastante complicado, assim, mas é uma técnica muito avançada que você captura a imagem. Então, eu capturei a imagem em processo. Então, esta senhora deste filme, ela tem Alzheimer. Portanto, ela esqueceu quem é o marido, o filho, o cachorrinho. E aí, esse óculos, a cada momento, ele bate a foto e ele conta o que é cada ente querido. Com isso, ela consegue ter uma vida muito melhor.我不想忘记朋友的名字，还有他们的样子。我不想忘记我的猫和狗。我们的爱人，他的微笑。
就算他什么都忘了，妈妈，我们把眼镜戴上。至少他知道我一直陪在他身边。您的外孙明明，您的女婿志刚。人脸识别服务会利用深度神经网络对画面中出现的人脸做检测和识别。目前，百度的人脸识别技术已经达到了99.77%的准确率。您的狗阿黄。我们采用了高度优化的并行训练算法，同时还采用了更大的深度学习模型。在黑暗的环境中，设备开启声纹识别技术。妈，今天外面天气不错，我们出去逛逛吧。女儿丹丹。通过非常深的卷积神经网络，让机器自动的去挖掘说话人的特征的表示差异。当他的记性越来越差，这副眼镜会让他觉得他并不是一个人独自面对困难。Que bonitinho, que fofo, que incrível. Temos aqui uma colega comentando aqui, que interessante. Olha, a Camila, ter um RH analítico mais digital e respaldado em dados é um desafio. É verdade, Camila, mas temos que começar, né? Começa com um projetinho pequenininho, dá certo, aí a empresa se anima, aí você faz um outro projeto, dá certo, se anima, e não é difícil, não é difícil. Como eu mostrei aqui, por exemplo, trabalhar com dados estruturados, que é o que tem 90% da empresa, não é tão complicado assim, tá? Não é tão difícil, dá para fazer, e essa é a nossa proposta, né? Esse curso aí que lançamos de 24 horas tem esta proposta inicial, começar a evangelizar, não é? Começar a trabalhar com os dados. E agora, para finalizar a minha parte, eu quero mostrar para vocês o encontro da superpotência. Já viram falar em superpotências? Pois é, o encontro da superpotência. Quando você tem o encontro da professora Janaína com o professor Rodolfo, olha o que acontece. Então, vamos imaginar aqui neste vídeo maravilhoso, incrível. Por essa nem o Rodolfo não esperava. Esse é o meu vídeo preferido, portanto, eu deixo para o grande finale. Você tem uma executiva mega data-driven, que é a professora Janaína. E ela está fazendo as entrevistas. Vem o primeiro, fala com ela, vem o segundo, vem o terceiro. E ela tem óculos, o segredo sempre é óculos. Pessoal, quando vocês encontrarem alguém de RH com óculos, tomem cuidado, porque o segredo está no óculos. Então, esse não é, Rodolfo? Você quer falar, você quer jogar sem gol de mão, vai sem óculos. Por isso que a professora Janaína está com óculos. Ó, o Rodolfo não está. Eu também não estou sem gol de mão. Então, você coloca o óculos, agora eu vou começar a fazer gol de mão. Coloca o óculos, aí o óculos filma. Então, ele vai filmar o que está acontecendo, bate na nuvem, né? Então, o óculos filma, ele está conectado com o servidor dela, que está embaixo da mesa, tá bom? Ele transmite ali, por exemplo, por um Wi-Fi, manda para o servidor dela, que joga os dados pelo celular, joga numa nuvem, que por um acaso aqui é a Amazon, tá? Pode ser a AWS, poderia colocar na nuvem da Microsoft, do Google, não importa. E aí fala, o que você sabe sobre esta pessoa? E aí vai buscar tudo que tem, e aí fala, a verdade é mentira. Então, os candidatos estão mentindo, e aí o óculos está mostrando a verdade. Candidato mentindo, e aí no final, quem chega? O nosso Rodolfo Ribeiro. Não é um qualquer, é um Rodolfo Ribeiro. Tem que ter uma assinatura RR, né? Rodolfo Ribeiro, e vamos ver o que acontece. Hi, sweetie. Nice to meet you. My name is Philip. So you could say I'm a businessman. Yes. I prefer to call myself an entrepreneur, though an entrepreneur of life. I just basically mention things that I like. By the way, I have a very nice one collection, if you'd like to see it.
que chega o Rodolfo Ribeiro. Se apaixonar pelos dados, não é? Não tem como não se apaixonar pelo analytics, pela modelagem, não é? Pela tomada de decisão. Esse é um mundo incrível, é um mundo sem volta. É um mundo sem volta. Num curtíssimo prazo, as empresas não vão mais aceitar profissionais que estão fazendo mais do mesmo, não é? Os dados estão aí, a gente não toma decisão, né? Fica até assim, pensando, até um perigo, né? Quer dizer, o ser humano poderia ir mais para frente, o RH poderia, né, salvar mais pessoas, e porque a gente não está usando os dados, tanta coisa poderia, né, impedir de acontecer, ou a gente alavancar. Na verdade, é ser mais feliz, né? Então, esse foi o meu recado, né? A gente pode ser feliz usando modelagem, usando dados. E eu queria ver se temos perguntas. A Thaís fez uma pergunta aqui, né? Quais as competências são essenciais para um profissional de People Analytics? Mandou aqui no chat. Responde, Jana. A senhora que contrata todo dia. Vamos lá. A executiva da Cargill, olha lá. Muito bem. Então, a gente pensando no perfil, né, de um profissional que vai trabalhar com dados, e até interessante contar um pouquinho isso para vocês. Hoje, eu estava conversando exatamente com uma pessoa que lá na Cargill é responsável por essa área de People Analytics, e, para minha surpresa, eu achava que ele vinha, né, de uma carreira de tecnologia, e ele é formado em TI, ele é formado em psicologia, né? E ele falou que realmente é a paixão dele, 5 anos de graduação em psicologia e tudo mais. Então, quando a gente pensa em competências, eu, de forma muito íntima, eu acho que está muito vinculado com o que a professora Alessandra contou aqui, que é realmente você estar empenhado, você estar dedicado em gerar realmente valor para a experiência dessas pessoas. Então, acho que se esse for o seu objetivo, se realmente isso for o seu foco, com certeza você vai ter aí todos os requisitos necessários para conseguir ser um bom profissional de People Analytics. É óbvio que você vai precisar de ter conhecimento de estatística, é óbvio que você tem que ter uma capacidade de síntese, de análise, de investigação e etc., conhecimento das ferramentas que vão poder te ajudar, mas, na minha opinião, esses são complementos. Agora, se você tiver o foco de realmente dedicar a sua carreira, a sua vida para conseguir proporcionar ótimas experiências para as pessoas, com certeza você será um profissional excelente de People Analytics, e acho que até um pouco, né, do que o Rodolfo trouxe no discurso dele. Ele baseou a criação da própria empresa em cima de algo que para ele não estava levando ele à satisfação. Então ele falou, esse problema que eu tenho, essa insatisfação que eu tenho, é uma insatisfação que também está relacionada com outras pessoas, e como que eu posso transformar a minha insatisfação pessoal e também ajudar outras pessoas a transformarem as delas. Então, acho que o grande profissional de People Analytics é aquele que realmente quer transformar o mundo, quer deixar a sua marca e quer agregar valor independentemente do que acontecer. Legal. Posso fazer um complemento, Janaína? A gente que está envolvido com RH, né, a gente tem visto muitas palestras, enfim, muitos eventos falando sobre as competências do profissional do futuro, né? E uma delas que se fala bastante é sobre flexibilidade cognitiva, né? E acho que, para mim, pelo menos, esse assunto bate. Eu também sou professor de pós-graduação. Eu falo um pouco da flexibilidade cognitiva como a capacidade do profissional em olhar de forma lateral
para o conhecimento, né? Então, se eu sou um profissional de RH, imagina que eu só estudo RH, eu só estudo assuntos relacionados àquele assunto, mas vale a pena eu abrir um pouco o olhar e pegar algum elemento da estatística, algum elemento da inovação, algum elemento da tecnologia, algum elemento de negócio, né? Por quê? Porque aí eu vou expandindo e o meu trabalho ele vai sendo complementado e fica melhor, né? Então, é um pouco também, acho que, de uma competência desejada aí para o profissional do futuro, não tão do futuro, do profissional da atualidade que se prepara para o futuro que nunca chega, né? Porque toda hora está tudo mudando. Então, a gente está falando agora de um assunto, né, que a gente se prepara para resolver coisas de agora, mas que vai ser útil para frente e que provavelmente vai evoluir, né? Então, a gente tem que ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, porque os conhecimentos estão vindo e indo muito rápido. Então, neste momento, o que tem de melhor, o que tem mais de vanguarda, é isso que a gente está falando aqui, né? Para que daqui a 5 anos a gente vai estar falando de outras coisas e isso, com certeza, vai ser um habilitador para daqui a 5 anos estar indo para o próximo. Só complementando, o que não pode é não fazer nada, né, Rodolfo? O que não pode é ficar, fica para o ano que vem e para o ano que vem. Pessoal, não pode, porque a área de vocês é muito importante, a área de vocês é vital, é o coração, nós estamos falando das pessoas, e se não for a área de vocês que vai tomar conta das pessoas, que área que será? Não são os robôs que vão aqui estar preocupados com as pessoas, certamente não serão. Então, o ser humano tem que ser tratado com amor e carinho, e a inteligência artificial vai ajudar muito. As câmeras contam, os dados contam, tudo está aí, e o dado está lá no exame, no check-up que o funcionário faz, como ele usa o plano de saúde, da forma como que ele digita, a velocidade como ele manda o e-mail, o tom de voz diz muito, né, Rodolfo? O tom de voz, será que ele está feliz, que ele está triste? Então, assim, a todo momento, o nosso corpo, ele está contando, ele está, às vezes, pedindo socorro, muitos funcionários estão pedindo socorro. Então, assim, vocês têm que liderar esta frente, porque se vocês não liderarem, a equipe de tecnologia vai liderar, fala, então, tira vocês, eu estou sendo, claro, estou exagerando muito, mas não precisa, porque se vocês que são o people não estão preocupados com o people, deixa que o analytics nós entendemos, né? Então, assim, porque alguém vai ter que puxar. E o ideal seria que são vocês, que estudaram isso, que entendem com profundidade o ser humano, que não é tão simples como fazer uma continha. Fazer continha, pessoal, o estagiário faz, mas não é isso. Tem que ser, como o Rodolfo falou, é um amplo, né? O Analytics é uma casinha dentro de uma coisa mais ampla, né? De um planejamento, de um projeto por uma vida melhor das organizações. E é isso que você está falando, professora, tem tudo a ver com a pergunta aqui da Camila Nogueira, né? Que é quando ouvimos falar sobre Analytics e dados, passa uma impressão mais objetiva e fria da coisa. Como manter um RH analítico e humanizado. É isso, né? Então, é usar o analítico para humanizar a relação, né, com as pessoas, né? Foi isso que você acabou de falar. É não deixar o RH virar pó. Sabe aquelas profissões que vão desaparecer? Sabe aquelas que estão na listinha? Tomar cuidado para o RH não entrar naquela profissão que vai desaparecer. Porque se o RH não puxar a rédea e não fizer o que tem que ser feito, olha lá, o Rodolfo, assim, não tô assim, tá com um aplicativo que já resolve um problema importante, o outro vai fazer a Sompo toma conta do plano de saúde que está lá no portal digita. A outra empresa vai fazer a folha de pagamento, você não precisa. Então tá, um faz a folha de pagamento, a Sompo toma conta da saúde. Ok, vai sobrar o quê para você? É isso que eu estou dizendo. Ou vocês viram a mesa, puxa esta liderança e fala, minha área é importante, eu trabalho com as pessoas. E o que você está fazendo pelas pessoas? De fato, de direito. Eu estou falando, o funcionário está gritando, e você nem sabe que funcionário que você tem, você nem sabe quem ficou doente, ou pior, ficará. Porque o legal do Big Data é que ele antecipa. Esse funcionário ficará triste daqui 5 semanas. Esse funcionário vai engravidar daqui 6 meses, eu preciso ajudar, já pensar na creche. Então, o Big Data é isso, ele antecipa as coisas, antecipa. Então, você vai adivinhar, mas não é adivinhar com modelagem, descobrir e ajeitar. Porque eu temo que esta área, assim, claro que estou sendo um pouco radical demais, mas se a gente não toma cuidado, um aplicativo faz isso, não sei a visão, Jana e Rodolfo, um aplicativo vai fazer isso, o outro aplicativo faz aquilo, o outro vai fazer aquilo, e a nossa área, como é que fica? Principalmente para empresa pequena. Ainda se tem uma mega empresa, demora mais para chegar lá. Mas essas pequenininhas, será que não pode terceirizar o serviço se você não está fazendo a diferença?
Esse é o ponto. Agora, se você faz a diferença, você acontece, você previne, vê política de bem-estar, vê o clima organizacional, você cuida das pessoas, as pessoas vão querer que você esteja lá, que é o guardião, né? Eu penso que o pessoal de people é o guardião das pessoas. Agora, se a empresa sente que os guardiões não estão tomando conta, então põe o robô lá. Porque o robô é frio, né? O robô não é humanizado, o robô, para ele, tanto faz se você está passando chorando ou você está passando sorrindo. E você pode até programar. Se o cara passou chorando aqui, faça isso, né, Rodolfo? Ou faça aquilo. Então, assim, é muito importante vocês darem a virada, né? Virar isso, como ele falou, olha para os lados, 360 graus e vão para cima. Aí teve um comentário aqui da Maristela, né? O perfil profissional e dos profissionais deverão desenvolver um olhar mais estratégico e ter a capacidade de combinar informações estruturadas e não estruturadas. Então, eu acho que essa questão de você realmente ter esse desafio de você fazer essa combinação, você ter um pensamento crítico, olhar crítico, para fazer essa combinação e daí ter uma tomada de decisão entre dados estruturados e não estruturados, é um processo, com certeza, Maristela, de reconstrução, de reposicionamento do próprio RH e acho que de todas as pessoas, até mesmo da liderança, né, de todos aqueles que fazem gestão de pessoas dentro da organização. Então, eu acho que é um gap que a gente tem hoje dentro das empresas e que pode realmente ser sanado com a questão de você entender e saber como que você utiliza o People Analytics ao seu favor. É isso. E pegando até a fala anterior da Camila, né, como manter o RH analítico e humanizado, o Excel é desumano, né? Porque o Excel, ele te traz uma informação única, de um olhar único, um olhar pobre, vamos dizer assim, para tomada de decisão, né? Então, sei lá, às vezes a empresa, né, precisa promover uma eficiência na estrutura. Vai olhar o quê? O salário pega os mais altos, ou vai cargo, pega os analistas sêniores. E que mais? Que mais? Ou vou promover alguém, vou olhar só o Nine Box, só o último, os dois que têm melhor resultado, só os dois melhores resultados? Só isso? O que mais? Agora, você vai colocar várias colunas no Excel e vai analisar. Eu te oponho. Para fazer só isso, o robô faz rapidinho, hein? Não custa nada. É. Só isso ainda é mais rápido no robô, né? Pois é. Uma macro. Então, eu consigo colocar tanta informação uma do lado da outra, né? E não é nada de outro mundo. Eu sou de gestão. Janaína falou agora de um colega que vem da psicologia, que ainda é mais longe da gestão ainda. A gente na gestão, que cursa administração, RH na faculdade, a gente ainda tem algum olharzinho para matemática financeira. A gente até sabe ligar a calculadora, abrir o Excel. Imagina o cara na psicologia, nem isso viu, né? E é possível, enfim, eu fiz o curso, enfim, agora né, faz 2 anos aí que eu entrei um pouco mais de cabeça no assunto, mas é super possível. Então, fica aí a dica, né? Acho que é a sensibilização que a gente está vindo aqui fazer, né? Que a professora Alessandra me tocou em algum momento do passado também. É para isso, é possível, não tem formação pregressa. O que precisa conhecer de gente. O Analytics a gente aprende. Exato. Tem que querer fazer a diferença, né, Rodolfo? Tem que querer muito. Também é para querer pouco, não, pessoal, porque Analytics, eu sempre brinco, isso aqui, o Big Data não é Big Mac. Não é para querer pouco, você tem que querer muito, porque você tem que se dedicar, você tem que estudar. Você está pensando que a startup que ele fez foi do dia para a noite, ou vou aprender. Não, muito. A professora Janaína, uma executiva tão renomada, não é assim. Tem que estudar, para que você seja o diferenciado, o diferente. Você vai ser só mais um que sabe fazer 3 continhas, né? Nós não estamos falando de coisas que são fáceis, mas nós estamos falando de técnicas que dá para aprender. Você vai sentar com o teu livro, você tem uma boa escola, um bom professor, ele vai te ensinar, você vai fazer o exercício, vai errar, vai fazer de novo, vai acertar, leva meio certo. Lá pela 3ª vez, fala, nossa, eu peguei jeito, dá para fazer modelinho? Ou seja, ao final da aula, dá para a gente aprender e amanhã rodar na empresa? Sim. Mas tem que estudar, tem que se dedicar, porque não é fácil, assim, entendeu? Vamos dormir, acordei e estou sabendo. Não. Então, não é para qualquer um, né? São pessoas, de fato, que vão se dedicar e, como é que eu falo? Ela vai brilhar, vai ser diferente na reunião, outra linguajar, são palavras relevantes e palavras importantes, senão você não vai ser chamado para reunião, você não sabe das coisas, você não sabe o que está acontecendo, né? Quer dizer, vai ficando, sabe assim? Vai se afastando, até que um dia que, pum, né, Jana? Pum,
evapora. E nem é tão difícil assim, porque se a gente for pensar bem, 24 horas é uma temporada de Friends, quase, né? Então, assim, se a gente consegue assistir, às vezes, uma temporada de Friends, é isso aí. Que a gente Não, às vezes vai... consegue ficar. A professora Alessandra falou um Pokémon Go, né? Quantas pessoas ficavam lá horas no Pokémon Go, horas no Instagram, só rolando o dedinho, e é uma grande oportunidade de você ter ali realmente um investimento de qualidade na sua carreira, no seu tempo, e te dar novos insights. Eu acho que a gente está no momento de se reinventar com a própria pandemia, né? Então, muita gente teve que reinventar a carreira e, com certeza, estudar People Analytics é uma ótima oportunidade, porque existe uma demanda bastante forte no mercado para conseguir a gente atrair esse tipo de profissional que vai agregar esses insights, esses valores dentro das organizações. Isso é importante. Tem demanda, né? E está faltando profissional. Pessoal, mais a última perguntinha que nós precisamos encerrar. Já são 8h45. Mais alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Quero agradecer muito a colaboração do pessoal que estava aí no YouTube. Lembrando que vai estar gravado, tá? Essa semana vai estar no canal do Labdata. Se alguém gostou, não é, dessa aula que esses professores deram, nossa, e quiser recomendar, né, para reflexão, para que os profissionais comecem a pensar, refletir sobre o futuro, eu recomendo que assistam novamente essa palestra, tá bom? Muito obrigado por todos aí que estão no YouTube, meus alunos que vão assistir esse vídeo, espero que gostem bastante. Professor Rodolfo, muito obrigada pela gentileza de estar conosco, e professora Janaína, muito obrigada por estar aqui, pessoal. Muito obrigada, Valeu. Até mais, até o curso. Prazer. Até o curso, eu só preciso fechar aqui compartilhado, que eles vão editar. Prof. Janaína estará lá. Até o curso, até breve. Até breve. Tchau, tchau, Valeu. pessoal.